Boa noite, que alegria nós estarmos juntos mais uma vez, nesse dia tão especial com a Escola Bíblica Discipuladora. Você que participa conosco, está conectado, hoje é a nossa segunda aula e nós estamos assim felizes porque você está participando conosco, sua família possivelmente também, você tem convidado. E muito obrigado para você que já divulgou o que está acontecendo através da nossa escola bíblica discipuladora. Eu quero, de uma maneira muito especial, lembrar você que para que você tenha o acesso a todo o nosso material que já tem sido preparado para este tempo, uma apostila em que você vai estar recebendo a cada semana as lições correspondentes àquilo que nós estaremos aqui nessa nossa roda de conversa trabalhando. E nós estamos pensando nesse tema tão especial, favorável em todo o tempo, né? Porque é a palavra de Deus, e nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse e o final dos tempos como uma reflexão possível, necessária, importante, né? E relevante para todos nós como igreja, como servos e servas do Senhor. Nós queremos dar as boas-vindas a você. Se você ainda não fez as suas inscrições, talvez você esteja perguntando, como que eu faço a minha inscrição? Lá no site www.pibac.org.br, você tem ali o local certo, o link para que você esteja abrindo e colocando apenas seu nome, o número do seu WhatsApp e o seu e-mail. E nós sempre vamos estar enviando o seu material através do e-mail. Mas se você deseja receber o PDF pelo WhatsApp, você precisa estar fazendo o seguinte: você precisa estar mandando uma mensagem para o WhatsApp, né, e se identificando para que a partir daí você faça parte desta lista de transmissão que está no nosso WhatsApp da PIBAC, que você vai ver aí. Logo em seguida nós vamos estar informando para você qual é o número do nosso WhatsApp da PIBAC. Pois bem, que alegria nós estarmos aqui. Na semana passada nós tivemos o momento, né, inaugural, vamos dizer assim, a nossa aula, onde nós conversamos um pouco sobre o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. Mas antes de nós começarmos a aula propriamente dita, eu quero apresentar duas pessoas especiais, né, que fazem parte da nossa PIBAC. Elas têm atuado de uma maneira direta também dentro da Escola Bíblica Discipuladora, numa classe especial com jovens, mas não só com jovens, elas também trabalham com adultos em nossa igreja, e nós queremos informar isso para você. Por que é importante? Para que você entenda que a nossa Escola Bíblica Discipuladora, ela é formada assim, por essas diferenças, né, de faixa etária, onde todos, né, que têm compromisso com a palavra de Deus, que querem aprender da palavra de Deus, que se, de uma maneira direta, debruçam no conhecimento da palavra do Senhor, elas sempre têm a oportunidade de aprender um pouco mais e também de ser instrumento de Deus através do ensino. E hoje eu quero apresentar para vocês duas pessoas, são duas irmãs, duas vezes, irmã em Cristo e irmã biológica. São duas irmãs, a Júlia e a Rebeca. E eu quero nessa hora pedir para que elas se apresentem nesse momento para os nossos irmãos. Se vocês ainda não conhecem essas duas jovens bonitas, vocês vão estar conhecendo nesse momento. E eu quero que elas falem um pouquinho só delas e a partir daí a gente começa então o nosso estudo. Vamos lá? Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Bom, meu nome é Júlia, eu tenho 28 anos, nasci num lar cristão, né? Nós nascemos num lar cristão, fomos criadas na igreja, netas de pastor, e quando a gente chegou quando eu cheguei aos 18 anos, a gente participou de um programa, né, de Instituto Bíblico, da Organização Palavra da Vida, onde a gente passou um ano estudando sobre a palavra de Deus, teologia, desenvolvendo ministério, e foi o que muito capacitou para que hoje a gente pudesse estar aqui
Eu sou formada em administração pela Universidade Federal Fluminense. Hoje trabalho no Banco Santander e estou aqui, né, como professora na Escola Dominical e no Ministério com os Jovens. Palavra da Vida tem em Minas, não é isso? São Paulo. Tem em São Atibaia. Paulo, Atibaia, né? E tem, você estudou, foi em Atibaia? A gente estudou na Flórida, nos Estados Unidos. Foi um período de 1 ano lá. Onde Certo. é a sede, né, da organização, que é nos Estados Unidos. A organização está em mais de 50 países. Aqui no Brasil ela tem Recife, São Paulo, acho que Goiás também. E aí nos Estados Unidos foi onde a gente foi estudar. A gente ficou 1 ano lá na Flórida estudando. E você? Fala um pouquinho de você, então. Bom, até a Palavra da Vida, minha história é muito parecida com a de Júlia, né? A gente sempre foi da igreja, mas quando eu voltei, eu fui estudar comunicação, eu sou formada em estudos de mídia, também pela UF, e hoje eu trabalho na Globo, na área de esportes, e tento usar, né, do que eu aprendi lá no Palavra da Vida para aplicar não só aqui no trabalho na igreja, mas também refletir isso também um pouco onde eu trabalho lá e tentar fazer diferença onde eu trabalho. Amém. Que coisa boa. Pois bem, então agora vocês já conhecem quem é a Júlia e quem é a Rebeca. Eu quero então começar com elas, dando a oportunidade de trazer vamos dizer assim, um parênteses importante acerca do que nós falamos na última aula, para depois nós entrarmos então no capítulo de número 4 até o capítulo de número 11, onde coisas extraordinárias são ditas por Deus a João. Mas antes, eu gostaria que elas fizessem assim, desse uma pincelada, que foi o que foi pedido para a gente, que nós estivéssemos falando ainda um pouco sobre a questão das escolas pré-milenistas, amilenista e pós-milenista. Então eu queria que vocês falassem assim rapidamente para todos os nossos irmãos, só para que eles guardem exatamente esse detalhe aí. Então, como o pastor Juan falou semana passada, esse é um assunto muito extenso. Então, para a gente explicar, e tem vários pontos em que eles diferem entre si. Então, seria uma aula completa só para a gente falar das diferenças de cada escola, mas a gente vai passar rapidamente sobre os principais. O pré-milenistas, como o nome já diz, eles acreditam que a igreja, que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja vai acontecer antes do milênio, ou seja, a igreja não passará pela tribulação. Os pós-milenistas são, como o nome também já diz, eles acreditam que a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja vai acontecer após o milênio. Entretanto, esse espaço de tempo é um espaço literal. Os 1000 anos acontecerão exatamente como está escrito. E não só os 1000 anos, mas as outras datas, todas que acontecem, que estão escritas em Apocalipse, serão literais. E já os amilenistas, eles têm uma visão bem parecida com os pós-milenistas, né? O arrebatamento da igreja vai acontecer após o milênio, mas esse não é um período literal de tempo, em sim um espaço que vai desde a ascensão de Cristo até o seu retorno triunfal. E essa é um pouco da visão que a gente vai apresentar hoje, né? Inclusive, vamos falar sobre os selos e as trombetas, e vai ser nessa visão amilenista. Então, o que a gente precisa estar deixando definido nesse momento é que para os amilenistas, nós já estamos vivendo esse período. Cristo veio, né, já está aí, inaugurou esse momento. Muitas das coisas que estão no Apocalipse já aconteceram, estão acontecendo, e o amilenista crê que com a volta de Jesus, ponto final. Né? A volta de Jesus vem, né? Ele resgata a sua igreja, vem então o arrebatamento, vem primeiro a ressurreição dos mortos, e aí o arrebatamento da igreja, e para sempre estaremos com o Senhor, e aí então o fim de todas as coisas já aconteceu baseado nisso, né? Então é só para que a gente possa estar deixando aqui bem claro, porque alguns irmãos pediram para que nós fizéssemos esse resumo, e eu creio que dessa forma. Pode ser que durante cada momento a gente sempre fale um pouco sobre isso, até porque é importante para você
que está participando conosco, que você também seja alguém com sede, né, do conhecimento, esteja lendo um pouco mais, e eu tenho certeza que haverá assim, grandes esclarecimentos na sua mente. E o que é importante a gente pensar, não é isso, Júlia, né, Rebeca? É que nós estamos, nesse período de estudos, sempre mostrando que o livro do Apocalipse é o livro da esperança. Não é o livro do terror, não é o livro assustador, não é um romance, é a palavra de Deus, e que, conforme falamos na semana passada, é um livro escrito para uma igreja, que é a igreja atual, a nossa igreja na terra, né? E naquele momento as 7 igrejas representavam, na verdade, as igrejas no mundo. Então, hoje, o Apocalipse foi escrito e está sendo vivido por nós como um momento de esperança. Ok, muito bem. Vou deixar vocês hoje muito à vontade. Não vou falar muito, porque eu quero aprender com vocês. Vamos lá juntos? Então, quem é que começa aí falando para nós sobre o capítulo 4? Vamos lá. Sou eu. Bom, como o pastor falou, a gente hoje vai começar com o capítulo 4. O capítulo 4 ele inaugura a segunda sessão do livro de Apocalipse, que tratam das coisas que hão de vir. É importante a gente pontuar que as coisas que hão de vir são para João, não necessariamente para a gente. Então, como a gente já comentou aqui antes, pode ter coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, não necessariamente todas no futuro. Mas vamos começar aqui lendo o versículo 1 do capítulo 4, que diz o seguinte: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, a gente vê aí nesse momento que João ele é convidado a entrar no céu. Ele tem a visão dessa porta aberta, em que ele vê o trono, e é uma visão parecida com a que Estevão teve no momento da sua morte, lá em Atos 7. E ele continua dizendo que em espírito ele vê o trono e a glória de Deus. E ele faz uma descrição do trono muito parecida com o que Ezequiel fez no capítulo 1 do seu livro. A gente não vai conseguir ler aqui todos os capítulos que a gente gostaria, então é muito importante que vocês anotem as referências que a gente está dando, para que durante a semana vocês leiam, pesquisem e, enfim, aprofundem um pouco esse estudo. Mas a descrição que tanto Ezequiel quanto João fez não é uma descrição humana, porque ele não consegue ver a face de Deus. Né? Tanto Isaías quanto Ezequiel, no livro deles, eles falam que os olhos humanos não conseguem ver a face de Deus. Então, eles só conseguem descrever a sua glória, o brilho da sua glória. E eles descrevem como de pedras preciosas. E aí eles usam 2 pedras, que é a de jaspe e a de sardônio. Essas pedras elas foram usadas em outros momentos na Bíblia, não é a primeira vez que eles aparecem. Inclusive, elas estão na couraça do sumo sacerdote, essas pedras elas são usadas. E a pedra de jaspe ela é uma pedra branca, é uma pedra cristalina, pura, e ela está significando aqui a santidade de Deus. Já o sardônio ela é uma pedra vermelha, é uma pedra translúcida vermelha, que aqui está representando a justiça. Então, como ele não consegue ver a face de Deus, ele caracteriza Deus com 2 características marcantes, que é a santidade e o juízo, e a justiça dele. E aí, logo em seguida, ele fala que ele vê um arco-íris em volta do trono. E o arco-íris já é um símbolo muito conhecido de nós. A gente sabe que o arco-íris é o símbolo da aliança que Deus fez com Noé. E é muito interessante a gente pensar que Deus, quando Ele olha para nós, quando Ele olha para a terra, Ele olha através da promessa, lembrando da sua misericórdia com a humanidade. E aí, logo em seguida, ele fala que ele vê 4 tronos, e nesses tronos estão sentados 24 anciãos. Eles têm vestes brancas e estão com coroas. E esses anciãos, sim, o número 12 é um número que aparece muito na Bíblia, não só em Apocalipse, mas no Antigo Testamento. E esses anciãos eles estão aqui representando a totalidade do povo de Deus. Eles representam as 12 tribos de Israel, representando o povo de Deus no Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, representando a igreja no Novo Testamento. E aí, eles estão significando aqui o povo que foi escolhido por Deus para reinar com o Cordeiro. E aí, logo em seguida, ele ouve trovões, vozes e relâmpagos saindo do trono.
E ele fala que ele vê 7 chamas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus. Então, aí a gente vê a Trindade, mais um elemento da Trindade sendo mostrada, né, nesse cenário que ele está descrevendo para a gente. E esse trovão, relâmpago e vozes que ele ouve, elas vêm para nos mostrar, nos lembrar da justiça, nos lembrar da ira, nos mostrar que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que é amor, mas ele também é um Deus de justiça. E é engraçado quando a gente percebe que o Apocalipse nada é coincidência. Tudo que é mostrado, a maneira que é mostrada, é a maneira que Deus quer que a gente veja. E o arco-íris aparecendo antes dos trovões está nos mostrando que a graça vem antes do julgamento. E isso é muito mostrado em relação à vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, ele veio trazendo graça. A segunda vinda de Jesus vai vir trazendo juízo. E aí, logo depois, ele vê os 4 seres viventes. Esses elementos, eles também são vistos em Ezequiel 1, também são descritos lá. E ele fala que esses seres tinham 6 asas cada um, tinham olhos por todo o corpo, e cada um era semelhante a um animal. O primeiro era semelhante ao leão, o segundo semelhante a um boi ou a um novilho, dependendo da versão. O terceiro era semelhante a um homem, e o quarto era semelhante a uma águia como em voo. E esses seres, eles aqui estão representando a totalidade da criação. Eles estão representando toda a natureza. E todos esses elementos que foram mostrados até aqui, eles encerram o capítulo, adorando, louvando, engrandecendo aquele que está sentado no trono. E aí a gente entra no capítulo 5, com essa mesma visão. João continua essa visão do trono e do céu que ele está tendo. E ele fala que ele vê na mão daquele que está sentado no trono um livro em rolo, como se fosse um pergaminho, e ele tem coisas escritas em ambos os lados, mas ele está selado com 7 selos. E muita gente achava que esse livro era o livro da vida, mas não é. Esse livro é o livro que tem os planos de Deus para a criação. E abrir esses selos e conhecer quais são os planos de Deus não significa apenas conhecer quais são os planos de Deus. Na verdade, sim, esse livro, então, quando ele olha, né, esse livro selado por dentro e por fora, né, seria como os propósitos de Deus ali dentro, contidos ali. Exatamente. Né? E ao abrir, você não estaria apenas conhecendo, você estaria fazendo cumprir. Por isso que era tão importante abrir esses selos, porque apenas abrindo os selos a gente ia conseguir fazer com que essas vontades de Deus fossem, que os planos de Deus para o capítulo final da humanidade fossem cumpridas. Que é importante até que você falando isso, para que todos os participantes da nossa rede de conversa aqui, da roda de conversa, pudessem entender isso. Eu achei muito interessante o que você está falando aí. Porque muitas pessoas pensam que esse rolo é o livro da vida, onde o nomezinho dele vai estar escrito lá. Mas ali estão os propósitos de Deus. Né? Ótimo, muito bom. E aí, um anjo chega e pergunta: quem é capaz, quem é digno de abrir esse livro? E eles procuram no céu, na terra e debaixo da terra e não acham ninguém, nenhum justo sequer é digno de abrir esses selos. E aí, nesse momento, João começa a chorar desesperadamente. Ele se entristece muito, porque se não tiver ninguém para abrir, não existe certeza nenhuma quanto ao futuro. A esperança da igreja naquela época e hoje em dia é no retorno de Jesus, é no cumprimento da promessa de que Jesus voltaria. E se a gente não conseguir, e se o selo não for aberto e o que foi prometido, os planos de Deus não se cumprir, então a igreja estaria totalmente sem esperança. E aí, nesse momento, um dos anciãos chega até João e fala para ele: não chora, porque o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir os selos. E aí acho que é muito interessante a gente pensar que o fato de Jesus ter vindo, ter vivido uma vida de obediência, ter morrido pelos nossos pecados, ressuscitado e ter mostrado autoridade sobre a morte, o capacitou para abrir os selos, o tornou digno de abrir os selos. E é interessante parar para pensar que foi um ancião que contou isso para João. O ancião aqui, que ele está representando o povo de Deus, mostra que é a responsabilidade do povo de Deus contar essa boa notícia àquele que chora, àquele que está sem esperança.
E aí, quando ele olha, o ancião fala, olha o leão. Quando ele olha, ele vê um cordeiro. E a Bíblia diz que ele vê um cordeiro como se tivesse estado morto. E aí eu acho isso muito bonito, a gente olhar que aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que tem força, que tem poder, que tem autoridade para destruir os nossos inimigos, ele para nós, ele é o Cordeiro de Deus, que morreu silenciosamente por amor ao seu povo, para que possa nos salvar e nos dar a vida eterna. Amém. E aí João continua descrevendo o Cordeiro, e ele descreve ele com 7 chifres e com 7 olhos. A gente, novamente, a gente vê o número 7. O número 7 é um número, que a gente já falou sobre isso nas aulas passadas, que é um número que aparece bastante no livro de Apocalipse. É um número que significa plenitude, quando algo está completo. Então, esses 7 chifres, eles estão aqui representando autoridade. Então, está falando que o Cordeiro está cheio de autoridade. E os olhos, eles estão aqui mostrando todo o conhecimento, né? Toda a onisciência de Jesus. E ele fala que esses 7 chifres, esses 7 olhos, eles são os 7 Espíritos de Deus. Então, a gente vê quanta informação a gente tem nesse capítulo, né? Ele está afirmando que aquele cordeiro que morreu e que se tornou leão, hoje ele trabalha através do Espírito Santo em nós. E aí, mais uma vez, o capítulo 5, ele, assim como o capítulo 4, ele se encerra com todos que estão ali presentes naquela cena. Os anciãos, os anjos, os seres viventes, todos se alegrando, prostrados e adorando ao Cordeiro. E aí, a partir daí, a gente entra no capítulo 6 e Jesus começa a abrir os selos. E aí é importante a gente pontuar aqui algumas coisas. Que a gente observa que a cada abertura de selo lá no céu tem um efeito direto aqui na Terra. Então, isso mostra para a gente quem é que tem o controle sobre a história da humanidade, que é Jesus. De acordo com que ele vai abrindo, que as coisas vão acontecendo. E também é importante a gente tratar que os selos, eles não tratam do conteúdo em si do livro. Então, os selos, eles não são os planos de Deus para a humanidade. Então, o que está acontecendo não são os planos de Deus, mas são eventos que vão anteceder ao que está acontecendo, que é o plano de Deus para a humanidade. Então, outra coisa que é importante é que o capítulo 6 ele faz uma referência direto ao capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus, Jesus está contando para os discípulos sobre os sinais dos fins dos tempos. E os acontecimentos vão acontecendo na mesma ordem que aqui os selos vão sendo abertos. Então, é muito importante também você ler o capítulo 24 de Mateus e fazer essa leitura junto com o capítulo 6 de Apocalipse para a gente entender melhor como é que vão acontecendo esses eventos. Mas aí vamos abrindo os selos cada um, né? Quando Jesus abre o primeiro selo, um ser vivente, ele fala assim, venha. E aí aparece o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Ele vem num cavalo branco. E ele é um cavaleiro que empunhava um arco. E a ele foi dada a coroa e ele cavalgava como um vencedor. Então, apesar de ter pessoas que interpretam de maneiras diferentes, eu não consigo imaginar outra pessoa ser esse cavaleiro que não Jesus. A gente acabou de falar aqui no capítulo 5 que o ancião tratou ele como vencedor. Ele foi o que venceu a morte, ele foi o que venceu o pecado. E também no capítulo 19 de Apocalipse, que a gente vai ver nas próximas aulas, quando ele fala de Jesus, ele fala dessa maneira, ele está vestindo de vestes brancas, ele tem uma coroa e ele está num cavalo branco. Então, você vê que só na descrição a gente já poderia falar de Jesus. Mas outro ponto que é importante a gente falar é que a Bíblia nos diz que o Evangelho vai ser pregado até o fim dos tempos, e até o final dos tempos haverá salvação. E toda vez que o Evangelho é pregado, que uma vida é salva ou restaurada, que existe cura, é uma vitória de Jesus. Então, até o fim dos tempos, Jesus vai continuar vencendo, cavalgando como vencedor até o retorno dele final. Então, a gente chega para o segundo selo. O segundo selo abre... Então, só um minutinho. Então, quando esse cavaleiro que representa Jesus e esse arco, né? Então a gente pode imaginar essa ideia assim de um alvo. Então é a pessoa de Cristo, o Evangelho, o poder de Deus, através desse Evangelho, né, que vem ao homem, trazendo essas boas novas de libertação e de salvação. Exatamente. Que bom. E aí no segundo selo vem o segundo cavaleiro. O segundo cavaleiro ele vem num cavalo vermelho.
E a outra vez que aparece a cor vermelha, assim, aqui no livro de Apocalipse, ele vem tratando do dragão vermelho, né, que se faz referência ao diabo. E esse o cavaleiro, ele recebeu autoridade para tirar a paz da terra e para fazer com que os homens matassem uns aos outros. E esse cavaleiro, ele faz referência à perseguição da igreja. Ele é um aviso que o sofrimento que a igreja já está sofrendo naquela época de João não vai acabar tão cedo. Como eu falei, não é o plano de Deus para o mundo, mas é o que vai acontecer até o retorno dele. A igreja vai sofrer, sim, perseguição, mas que é para a igreja ficar tranquila, que Deus ainda estava no controle, que o plano dele ainda ia se cumprir. Então, por isso, é importante, Rebeca, por isso que você falou, a necessidade de sempre ler Mateus 24, quando Jesus falou sobre o princípio das dores, e agora a gente olhando aí esse cavalo vermelho, dizendo a respeito de algumas questões que são importantes, porque a ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e aí foi-lhe entregue uma grande espada, né? Essa ideia de morte, essa ideia de que Jesus tinha dito que o mundo, né, odiaria, né, os cristãos, os discípulos, né, haveriam perseguições, os inimigos dos homens muitas vezes seriam da própria casa, né? Então tudo está relacionado, né, nessa ideia da Bíblia, né? Mas pode continuar. Bom, e aí Jesus abre o terceiro selo e vem o terceiro cavaleiro, e ele vem montado num cavalo preto, e ele tinha uma balança na mão. Vamos ler aqui o capítulo 6, versículo 6. Diz assim: E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, esse cavaleiro, ele representa a fome, ele representa a pobreza, ele representa a opressão, exploração e a desigualdade social. Ele está dizendo aqui que enquanto uns trabalham o dia inteiro para ter um pouco de comida, porque 1 denário era o correspondente a 1 dia de salário, outros iam continuar tendo os privilégios que eles mantinham, porque o vinho e azeite eram alimentos que eram só acessíveis para a parte mais rica. E isso quer dizer o quê para a gente? De que, apesar do contrário do que muita gente prega, que muitos outros lugares pregam, a igreja vai sim passar por dificuldades. E vai existir dificuldades, vai passar por problemas financeiros, isso acontece, e muito também por se manter fiel a Deus. Acho que todo mundo conhece alguém que se enriqueceu através de corrupção, através de coisas ruins que aconteceram, e quando você se mantém fiel a Deus, às vezes você vai sofrer a consequência de não prosperar financeiramente aqui no mundo. Mas o nosso tesouro está guardado no céu. E aí a gente vai para o 4º cavaleiro, que é o 4º selo. Ele vem num cavalo amarelo, e ele se chamava Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, fome, pragas e feras. E assim, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que Jesus tem controle sobre a morte. Ele que tem autoridade sobre a morte. A autoridade não é do diabo, não é do acaso, mas foi uma autoridade que foi dada de Jesus para esse cavaleiro. E que todos nós estamos sujeitos à morte. Não é porque nós somos cristãos e porque nós somos fiéis que nós não vamos passar por morte ou passar por esse tipo de sofrimento. E outra coisa que a gente pode pensar também é que as guerras, a violência, as doenças, as pandemias, tudo o que está acontecendo na Terra são, sim, sinais de que o fim dos tempos estão chegando, mas também é a misericórdia de Deus dando mais uma oportunidade para que o homem se arrependesse e retornasse para Ele. E aí, então, aí Jesus abre o 5º selo, e nesse 5º selo, João ouve o clamor das almas daqueles que morreram pela fé. E eles perguntam: até quando? Até quando vai ter tanta injustiça? Até quando a gente vai estar sofrendo? E aí, nesse momento, Deus fala para eles. Deus primeiro dá uma veste branca para eles, Deus os santifica, né? Esse ato de dar uma veste branca está santificando, e pede para eles esperarem mais um pouco. Espera mais um pouco, que ainda vai ter mais gente que vai morrer pelo Evangelho. Mas descansa também, porque também vai ter mais salvação vindo.
Então, você vê que até aí, Deus está dando oportunidade para o povo se arrepender, para o povo voltar a Deus e ter uma chance de ter uma vida eterna nos céus com Ele. E aí a gente abre... E aí Jesus... E só um minutinho, que vamos pensar aqui juntos, né? Você vê que esse clamor, esse grito, né? Esse pedido de socorro, até hoje é feito por nós e vai continuar sendo feito, em que a gente vê tantas injustiças. A igreja, por exemplo, nós ontem, né, estivemos vivendo o momento da celebração do Dia da Igreja Perseguida, e esse clamor, até hoje a gente pergunta, meu Deus, por que as pessoas sofrem por amor ao Evangelho e o Senhor ainda permite? Então é como se o Senhor estivesse dizendo assim, ó, aguarde, né, aguarde, porque é assim mesmo, né, mas essa ideia dessa veste de santificação, para que, como se fosse uma forma de conforto à igreja, né? Espera mais um pouco, eu estou no controle, né? E veja um pouquinho mais à frente, né? Olhe um pouco mais à frente. Vamos lá. E aí Jesus abre o 6º selo, e o 6º selo, ele traz catástrofes. A Bíblia diz que há terremotos, que o sol se escurece, que a lua fica vermelha, que as estrelas caem na terra, que os céus se enrolam, que montanhas e ilhas se movem e que os homens se desesperam. Então, aqui a gente está vendo eventos que vão culminar no juízo final. O 6º selo, ele está culminando aqui no juízo final. A gente vê o universo abalado, a gente vê os homens aterrorizados, tentando fugir do juízo de Deus, mas o capítulo 6 ele termina falando que não importa a sua posição social, seu poder político, porque ele fala reis, escravos, livres, não adianta, ninguém vai conseguir fugir ou vai evitar o juízo de Deus. E aí a gente entra no capítulo 7, ele dá uma interrompida na abertura dos selos, e aí ele começa a mostrar para a gente sobre outra perspectiva. A gente volta para o céu, e acontecem 2 cenas nesse capítulo. A primeira cena é que a gente vê os cristãos sendo selados. Eles estão recebendo a marca de Deus. A gente vê aqui um anjo falando que não pode começar a destruição na terra antes que os cristãos sejam selados. E essa é uma mensagem de esperança, né, para a gente, que a gente não precisa temer. Independente do que for acontecer, Deus está nos garantindo de que Deus vai nos guardar no período de sofrimento, que Ele vai poupar o seu povo. Isso não quer dizer que Ele nos vai guardar do sofrimento físico, mas sim que a nossa alma está segura com Deus. Então é importante, Rebeca, a gente pensar que esse selo, ele representa nada mais do que a presença do Espírito Santo. Exatamente. Porque é o que Efésios vai dizer, né? Nós fomos selados para a promessa. Né? Então nós fomos selados através da presença do Espírito Santo, né? Que nos dá a certeza ali da salvação, e é importante que o cristão ele entenda isso, que nós não estamos imunes dos sofrimentos, né? Mas estamos certos da garantia da salvação. Exatamente. Né? Que Cristo ele veio para nos selar através do ato do crer. Né? Exatamente. Pois bem, continue. E aí, nesse próprio capítulo 7, ele fala que são 144 mil pessoas. Mas é importante a gente ver que esse não é um número literal, mas um número metafórico. De novo, a gente vê o 12 aparecendo, e aí a gente entende sendo as 12 tribos novamente, multiplicado pelos 12 apóstolos, multiplicado por 1000. O 1000, no livro de Apocalipse, ele representa um número imenso. Quando você quer falar que é algo que dure muito tempo, o livro ele se refere ligado ao 1000. Exemplo, milênio, por exemplo. Ou tudo que for multiplicado por 1000 é um símbolo de que é algo longo, que acontece durante muito tempo. E isso quer dizer... E ter falado sobre esses 144 mil é interessante. E, primeiro, a gente entende que vai ser uma multidão de pessoas, e a gente se alegra por isso. Que vai ser o povo de Deus que vai ser selado, vai ser grande quantidade de pessoas. E, segundo, é de que Deus conhece quem lhe pertence. Então, Deus sabe quem são exatamente aquelas pessoas que serão selados. Ele me conhece, Ele conhece vocês, e Ele sabe quem serão os selados. E o que é interessante é que, logo em seguida, quando fala sobre isso, que o que vai sustentar
essa ideia desse povo que Cristo salvou, quando chega no versículo de número 9, que vai dizer que depois dessas coisas, eu vi uma grande multidão, que não se podia contar. Né? Então, os salvos, né, em Cristo Jesus. Exatamente. E aí a segunda cena que a gente tem aqui no capítulo 7 é quando a igreja está diante do trono e do Cordeiro. É uma cena que acontece após a tribulação, porque aqui a Bíblia diz que não tem mais, que todo sofrimento acabou, que não tem mais dor, que não tem mais lágrima, não tem mais doença. E aí a gente vê aqui que a igreja já ressuscitou por uma vida eterna de adoração e louvor a Deus. E aí, finalmente, o 7º selo é aberto. A gente começa o 8º capítulo abrindo... Antes, porém, de você entrar no 8º, o que é importante a gente perceber, e que eu gostaria que fosse destacado aqui, você disse acerca dessa celebração, né, dessa igreja, desse povo de Deus que, com alegria, diz, louvando ao Senhor, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Versículo 12. Mas no versículo de número 13, há uma pergunta. Então um dos anciãos me perguntou, quem são? E de onde vieram eles que estão vestidos com túnicas brancas? Os santificados por Cristo, né? E eu lhe respondi, meu Senhor, tu sabes. Estes são os que vêm da grande tribulação. E lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação. Passaram por todo esse momento de luta, de dificuldade, de sofrimento, mas chegaram. Exatamente, está confirmando, né, de que a igreja vai passar, que vai ser difícil, mas a gente vai passar por esse momento de sofrimento. Certo. E aí Jesus abre o 7º selo, o 7º e último, e nesse momento a Bíblia diz que há um silêncio no céu. E aí a gente, olhando no Antigo Testamento, Abacuque, Sofonias e Zacarias, em seus livros, quando eles vão falar do juízo final, eles falam que que antes do juízo final há um grande silêncio. Eles falam, calem-se, porque o dia do juízo final está vindo. Então, esse 7º selo... Só para que todos os irmãos que estão acompanhando, quais são, então, os profetas que falam acerca disso? Abacuque, Sofonias e Zacarias, nos 3 livros. São 3 livros. É importante que nossos irmãos estejam procurando, então, estudando nesses textos aí. Exatamente. E eles falam desse grande silêncio que vai haver antes do juízo final, que é marcado aqui com a abertura do 7º selo. Aí Júlia vai continuar. E aí, chegou a vez, então, de Júlia. Vamos lá, Júlia. Então, antes da gente prosseguir no capítulo 8, é interessante a gente pensar que em Apocalipse não há uma sucessão cronológica. Então, os acontecimentos eles são paralelos e progressivos. Enquanto os selos eles falavam dos acontecimentos na história, né, controlados por Deus, nesse período, entre a primeira vinda e a segunda vinda, mas focava no sofrimento da igreja. Né? E agora a gente vai ver as trombetas, e as trombetas elas focam no sofrimento do mundo em consequência do pecado e o chamamento ao arrependimento. Né? Vamos ler lá no capítulo 8, nos versículos de 3 a 5. E diz, outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. E a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E na mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça de incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. É interessante a gente pensar aqui que, primeiro, Deus ouve as orações dos santos. As orações chegam até Ele, né? Ele está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, ao clamor dos mártires e da igreja perseguida. E haverá uma consequência, né, para essa perseguição. E é importante a gente pensar aqui também, para que a nossa oração chegue a Deus, ela precisa do incenso. E hoje esse incenso ele é representado pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo. Lá em Romanos 8, diz que nós não sabemos orar, mas que o Espírito Santo intercede por nós por gemidos inexprimíveis.
E também diz que Jesus Cristo está do lado do Pai e que Ele intercede por nós. É por isso que a gente ora em nome dEle, né? Porque se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, a gente não teria esse livre acesso a Deus. A partir do capítulo 6, do versículo 6, a gente vai ver as trombetas, né, que vão começar a serem tocadas. Primeiro, as 4 primeiras trombetas, elas representam desastres naturais. E as 3 últimas, né, que são conhecidas pelos ais, como ais, eles vão representar o sofrimento direto do homem. Bom, o propósito das trombetas, né, é sempre chamar o homem, o pecador, ao arrependimento. Assim como a gente vê que as trombetas eram muito usadas no Antigo Testamento, e é sempre como forma de aviso, né? A gente vê lá em Ezequiel, no capítulo 33, sobre os atalaias do Senhor, e quão importante era a trombeta para avisar, né, as cidades de que o mal se aproximava, né? Então, e essa também é a função das trombetas aqui em Apocalipse, é avisar dos acontecimentos que estão chegando e chamar ao homem ao arrependimento. Bom, a gente vê também que os eventos de Apocalipse, eles não têm uma data específica, né? A gente acredita que são acontecimentos que estão acontecendo, que já aconteceram, e estão sempre debaixo do controle divino, né? Nada foge do controle de Deus. Tudo que acontece na sociedade, na história, é sob permissão de Deus. Então, a gente vê a primeira trombeta. A primeira trombeta, ela representa uma tempestade de granizo, sangue e fogo, que vai atingir 1/3 da terra. Então, vai atingir as florestas, os campos, as montanhas. A segunda trombeta, ela vai atingir o mar, é uma catástrofe marítima. 1/3 do mar vai ficar sujo, né, poluído, 1/3 das criaturas marítimas vão morrer e 1/3 das embarcações vão sofrer naufrágios. E aqui a gente vê a primeira vez que a vida do homem também vai sofrer, né? Porque através dos naufrágios, né? E os mares vão ficar, 1/3 vai ficar inavegável, vai atingir a pesca. E aí chega a terceira trombeta. 1/3 da água potável do mundo será transformada em amargosa, né? Então, a gente já vê isso, né? Muitos lugares sofrem com a escassez de água. João aqui já falava sobre a sede, que muitos morreriam de sede. A gente aprende na escola que daqui a alguns anos a água será o mais precioso, né, dos bens, mais que o petróleo. Então, a gente vê aqui, né, a consequência do pecado. Então, quando você está falando aí, eu estou só aqui pensando em quantas coisas que nós já temos visto nos noticiários que nada mais, nada menos são cumprimentos dessas profecias Isso quanto mesmo. a esse toque da trombeta. Imagina a terra, as queimadas, tudo que a gente tem visto, né, a devastação, o verde acabando. A gente tem visto isso muito claramente, né? Isso mesmo. O mar já sofrendo. E perto da gente, né? E muito perto. A gente, no início do ano, teve no Rio de Janeiro poluição da água. E que a água não era própria para beber. Então, era muito mais perto do que a gente acha que está, né? E aí a gente vê a quarta trombeta, em que o céu será atingido. Então, 1/3 do sol, da lua, das estrelas se apagarão. 1/3 da terra viverá no escuro, né? Não haverá diferença entre noite e dia. Mas, assim, uma característica em comum de todas essas trombetas é que apenas 1/3 será atingido, né? Isso é Deus sendo misericordioso e dando oportunidade para que o homem se arrependa, né? Se volte dos seus maus caminhos. E aí a gente, João, agora no final do capítulo 8, ele vai ver uma águia, e a águia vai anunciar que estava para vir os 3 ais, né? São as 3 trombetas mais difíceis, né, de serem aceitas, né, e vividas. A quinta trombeta, né, a gente vai ver no capítulo 9, né, a invasão demoníaca. Primeiro, o João, ele vai ver uma estrela caída do céu, e ela vai ver que essa estrela recebe a chave do abismo, e ele abre o abismo. E ao abrir o abismo, vem
uma multidão de gafanhotos, e esses gafanhotos têm algumas características, né? Eles vêm como cavaleiros, prontos para a batalha, eles têm dentes de leão, têm cabeça de homem, cabelo de mulher, e ele tem cauda de escorpião e couraças de ferro. E eles é dado a eles a autoridade para afligir o homem, para causar sofrimento e dor, mas eles não poderiam tocar naqueles que tinham a marca de Deus. Então, o que a gente vê aqui? Primeiro que a estrela caída, ela representa Satanás, né, o diabo, e ele já está derrotado, ele já está caído, e o poder dele é limitado. Você vê que ele não tinha a chave do abismo, foi lhe dado, né? Deus permitiu que eles soltassem os seus demônios. E os demônios, nas minhas características, a gente vê que são demônios muito agressivos. Eles têm o poder de causar muita dor e sofrimento. A Bíblia nos diz que esse terror que eles causam é tão grande que os homens vão procurar todas as formas um alívio e não vão encontrar. E os demônios, eles vão usar os homens uns contra os outros também, né? Aqueles que não têm a marca de Deus. E a gente já vê isso, né? A gente vê os homens buscando um alívio através de álcool, drogas, prostituição, mas nada pode vencer. Eles têm essa couraça que representa como eles são invencíveis. Nenhum homem pode enfrentá-los, apenas através de Jesus. É o único que pode livrar o homem desse terror demoníaco. Mas eles não podem tocar os filhos de Deus. Aqueles que, né, como a gente já comentou aqui, a marca de Deus é o Espírito Santo. Então, aqueles que verdadeiramente aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador e receberam o Espírito Santo não podem ser ameaçados pelo diabo nem por demônios. Eles não têm poder para agir nas nossas vidas. E aí a gente vai ver a sexta trombeta, que também o juízo vai ser exercido por demônios, né? São 4 anjos caídos que estavam amarrados, mas eles vão ser soltos, e junto com uma multidão de cavaleiros, né, eles vão trazer morte. 1/3 da população mundial vai ser morta. Não diretamente pelos demônios, mas porque os demônios, eles agem através dos homens. Então, eles tornam os homens violentos, agressivos, eles vão causar conflitos, vão causar guerras, não uma guerra específica, mas todas as guerras que já ocorreram, que ainda ocorrem e que vão ocorrer ainda. E hoje a gente vê, por exemplo, a violência, a guerra do tráfico, a não guerra é isso? urbana, que também é guerra. Guerra urbana e tantas outras questões. Assim, o ódio, né, vai causar realmente essa morte, né? Através da ação dos homens. E não só esse tipo de violência direta, mas o racismo, o preconceito, tudo isso também é uma forma de colocar os homens um contra os outros. É o estímulo demoníaco na vida dos descrentes que causam, né, essas fatalidades. E daí o cuidado da igreja vigiar para que não haja hostilidades, né? Porque às vezes você diz que não é violento, mas você é hostil, você é preconceituoso, né? E a gente percebe que é uma pergunta, né? A igreja vai ser atingida? Se estamos no mundo, somos afligidos também por esse mal. Nós já vemos aí quantos inocentes cristãos que acabam morrendo pelo crime, ou pela violência policial, ou por terrorismo. Então, nós estamos no mundo, mas para a gente, nós não temos que temer a morte, porque a morte é uma vitória para o cristão. Então, nós não podemos ser usados pelo inimigo, mas nós somos afligidos pelo que ele causa também. E aí a gente vai ver, vai ter um intervalo no capítulo 10, e é um intervalo, um prelúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Assim como houve um intervalo entre o sexto e o sétimo selo, há esse intervalo até a sétima trombeta, e nesse intervalo, o João ele vai ver um anjo forte, e é um anjo que vai vir até ele. Ele tem características de Cristo. Algumas escolas identificam esse anjo como sendo Cristo. A gente não acredita porque a gente acha que, pela base de Apocalipse,
Jesus, ele nunca é representado por um anjo, como ele era no Antigo Testamento, né? Deus é sempre identificado como aquele Senhor que está no trono, e os anjos são aqueles mensageiros que vêm à terra e se comunicam com João. Então, o anjo forte, ele vem, e ele tem o arco-íris novamente, né, aquele símbolo da aliança de Deus, na cabeça. Ele tem um rosto como o sol, ele tem pernas como colunas de fogo. E ele vem e ele coloca uma perna na terra e uma perna no mar. E isso significa que Deus, a partir daquele momento, não era mais um terço da terra. Deus estava manifestando a propriedade dele por toda a terra. Ele a criou e Jesus a comprou por preço de sangue. Então, a terra pertence a ele, o controle é dele. E esse anjo ruge como um leão, representando, né, a vitória que estava próxima. E aí João ouve trovões como vozes, né, que é a voz de Deus. Ele entende a mensagem, mas quando ele vai escrever, a voz, né, o interrompe e o proíbe de escrever aquela revelação. E a gente vê uma semelhança com Paulo, em 2 Coríntios, que Paulo também tem uma visão e ele também é impedido de revelar, né, a visão. Então, a gente entende que nem tudo Deus vai revelar para a gente. Tem coisas que a gente não vai entender mesmo. E a gente não pode ficar especulando sobre aquilo que Deus não nos revelou. E aí, João, ele não escreve, e o anjo se aproxima dele com um livrinho. E esse livrinho a gente entende como sendo a revelação da palavra de Deus, né? A revelação de Deus. E ele entrega o livrinho a João, e assim como a Ezequiel e a Jeremias, a gente vê isso no Antigo Testamento, João, ele come esse livrinho e ele é incentivado a pregar. Porque aquele que come da palavra de Deus, né, que assimila a palavra de Deus, ele não consegue ficar calado, né? Ele precisa anunciar as boas novas do Evangelho, da palavra de Deus, para que outros também possam vir ao arrependimento. E assim termina o capítulo 10, né, com João se alimentando do livrinho. E esse livrinho, ele era doce aos lábios, mas foi amargo ao estômago de João, porque João pôde sentir o sofrimento que já acontecia e que ainda viria à igreja, né, que a igreja ainda sofreria as perseguições. E ele também entendeu que, apesar dos muitos anúncios de Deus e de todas as oportunidades que Deus estava dando, muitos endureceriam o coração, não se arrependeriam e seriam perdidos, né, eternamente. Então é interessante que a gente pense que seria mais ou menos assim: ele pega o livrinho e aí ele começa a comer o livrinho, e aí eu acho que é como o homem quando pega o Evangelho e descobre que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, assim, é algo agradável de se ouvir. Porém, esse mesmo livrinho que fala desse grande amor, é o livrinho também que vai mostrar que todo aquele que não crer já está condenado. Isso. Então, seria como que algo que a gente tivesse assim, um paralelo entre a graça de Deus e a justiça de Deus. Aqueles que forem salvos habitarão com Cristo, né? Mas aqueles que forem condenados terão o preço da condenação, que será com choro e ranger de dente. Então isso, para qualquer um, é uma mensagem, né, vamos dizer assim, é amargo para nós entendermos exatamente isso. O inferno, ele é um lugar onde todo aquele que não for obediente à voz e ao amor de Deus será lançado. Então, é amargo. Isso. E nesse momento, o anjo ele faz um juramento. E ele diz que não vai tardar para vir o juízo final de Deus. Que a vitória estava chegando para os cristãos, né, para os crentes, e que não tardaria. E aí a gente vê, como a gente estava comentando antes, né, o clamor da igreja pela volta de Cristo. E aqui a gente tem a promessa de que não tardaria.
E a gente se pergunta, né, por que demora, por que demorou, por que Deus levou tanto tempo? E a gente vê essa resposta lá em 2 Pedro, no capítulo 3, em que Pedro vai escrever que Deus é misericordioso e Ele está dando oportunidade aos ímpios de se arrependerem. Então, Jesus não vai voltar enquanto todos não tenham tido pelo menos essa oportunidade. Ele é longânimo para que todos sejam salvos, né? Para que ninguém se perca e todos sejam salvos. E aí a gente tem a confirmação disso, dizendo que nesse momento, né, lá em Apocalipse nos diz que nesse momento, apesar de todas as oportunidades, os homens endureceram o seu coração e a rebeldia ainda aumentou, a perseguição contra a igreja vai aumentar. Isso no capítulo 11? Isso no capítulo 10, 10. Ainda no 10. Uhum. Então, e que muitos não se arrependeriam, muitos manteriam, né, nos seus caminhos pecaminosos. Permaneceriam lá. E aí a gente chega no capítulo 11, e o capítulo 11 é uma grande representação da igreja. É uma representação da igreja em 3 momentos. Primeiro, a igreja perseguida, a igreja protegida por Deus e a igreja glorificada. A gente vê no início, a gente pode ler lá no capítulo 11, os versículos 1 e 2, e diz assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Então a gente vê aqui que os anjos mandam que João meça o templo. Esse templo aqui é uma representação da igreja. A gente vê em vários momentos no Novo Testamento em que Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em Efésios, ele vai se referir à igreja como o templo de Deus, né? Nós somos o templo. E essa medição, ela simboliza a proteção de Deus. Ele vai proteger e vai manter firme aqueles que são os seus verdadeiros adoradores. E quando ele diz para não medir o pátio que foi dado aos gentios, os gentios estão representando aqueles que estão no meio de nós, mas que não são verdadeiramente salvos, porque há muitos na igreja, né, que não mudaram realmente o seu caminhar, que estão conosco, mas não são de Deus. Então, mais ou menos pensando naquilo que Jesus disse a respeito do trigo e do joio. E quando Jesus diz assim, olha, deixem crescer juntos, porque são parecidos. E pode ser que ao arrancar o joio você também retire o trigo, né? Isso. Então seria mais ou menos por esse caminho. Isso, e no momento da colheita eles serão separados. E Jesus sabe quem é quem, e no momento nessa medição, só aqueles que serão contados, né, os verdadeiros cristãos serão contados e serão protegidos por Deus. E aí a gente vai ver uma segunda representação da igreja, que sai através das testemunhas. Aqui diz que Deus levantará 2 testemunhas e dará poder para elas para pregarem, né? A gente vê aqui o caráter missionário da igreja. Essas testemunhas serão empoderadas por Deus para manifestarem sinais, fazerem milagres, curarem doentes, né? E mesmo através dessas testemunhas, muitos se converterão, mas essas testemunhas também sofrerão muita perseguição. E aqui diz que eles serão, inclusive, mortos, né, pelos infiéis, e ficariam expostos em praça pública por 3 dias, e haveria festa do mundo por causa da morte dessas testemunhas. E a gente vê que a igreja, em muitos momentos, foi dada como morta na história. E em muitos países ela é dada como morta ainda hoje. Muitos nossos irmãos que são perseguidos. Mas a igreja é indestrutível. Deus sempre interessante você falar isso, porque eu estou lembrando aqui que já alguns países, né, que foram berço, né, vamos dizer assim, do início do cristianismo, hoje as igrejas estão fechadas, algumas igrejas se tornaram bares, boates. Então você vê essa igreja que, por algum momento, caiu na mornidão, se esfriou, mas muito bom você ter essa palavra aí, de dizer, mas a igreja é indestrutível. Por quê? Porque a palavra de Deus, né, Jesus disse que o diabo, né, não iria
prevalecer, né? As portas do inferno não prevalece. prevaleceriam sobre a igreja. A igreja vai ser provada, mas em nenhum momento ela vai ser destruída, né? E mesmo que o mundo se alegre pela perseguição da igreja, porque eles não querem ouvir a mensagem, né? Eles estão satisfeitos no seu pecado, nos seus caminhos. Então, eles não querem ouvir essa mudança, essa pregação para a mudança. Então, eles vão festejar no momento que a igreja estiver abatida ou estiver em algum mal, né, por algum motivo. Mas diz que aqui tem a representação clara de Jesus, que nós, assim como nós morremos com Cristo, nós vamos ressuscitar com Cristo. E aqui a gente vê o sinal do arrebatamento, como a igreja, assim como essas testemunhas, ela vai ser levada ao céu em glória, e não vai ser de uma forma secreta, como alguns pregam, como a gente vê em alguns filmes, vai ser diante de todos os olhos. Todas as pessoas da terra poderão testemunhar o arrebatamento da igreja, quando a igreja subir aos céus em glória com Cristo. E a gente vê aqui através, né, dessas testemunhas. E aí vai ser quando a 7ª trombeta será tocada. A partir desse momento não tem mais chance a arrependimento. Agora o juízo de Deus chegou à terra na sua justiça plena, né? O reino de Deus que já existe dentro de nós, mas ele vai vir ao mundo de forma plena, vai estabelecer o seu reino, e vai ser muito bom, né? Vai ser momentos e motivos de alegria para os cristãos que vão receber o seu galardão, mas vai ser um momento de muita tristeza daqueles que serão excluídos definitivamente da presença de Deus e vão, junto com o diabo e seus demônios, serem lançados, né, de fora da presença de Deus para sofrer por toda a eternidade. E assim, essa é a 7ª trombeta. A gente vai ver que a 7ª trombeta não é um momento, ela vai ser um processo com vários acontecimentos, a gente vai ver nas próximas aulas, mas é bom que a gente veja que o momento do arrependimento é hoje, né? Amanhã pode ser tarde demais. Então, até para aqueles que estão nos assistindo e que ainda não se arrependeram, não se voltaram a Cristo, aproveite o momento, porque ainda dá tempo. Ainda temos tempo para se arrepender. Quando tocar a 7ª trombeta, não haverá mais tempo, né? Eu acho interessante o que está aqui no versículo 17 do capítulo 11, que diz assim: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Ele aqui, ele não fala mais o que hás de vir. Porque ele já veio. Porque ele já veio. Lindo. Que coisa maravilhosa. Vejam bem que nós estamos tendo a oportunidade, né, de vivenciarmos aqui, de encerrarmos esse momento, né? E aí a gente quer apenas fazer com que nesse momento a gente passe agora e pergunte uma coisa para você, Júlia. Você disse dentro do capítulo de número 11, desse momento aqui, a partir do capítulo 11 mesmo, você disse acerca da igreja. Então, só para que nossos irmãos estejam guardando no coração, os 3 momentos aí que você disse acerca da igreja, fala para a gente então. Primeiro momento. A igreja perseguida. A igreja perseguida. A igreja protegida e mantida por Deus. E a igreja glorificada. Que coisa maravilhosa, que experiência e que oportunidade que nós temos nesta noite de pensarmos isso. E é importante essa palavra que Rebeca fechou muito bem, quando diz assim: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes teu grande poder e começastes a reinar. E é muito interessante a gente parar e pensar assim. Olha o versículo 18. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensas teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus, que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos,
vozes, trovões, terremoto e forte granizo. A nossa esperança, conforme falamos no início, é que o livro de Apocalipse nos traz uma grande certeza. O fim vem. Quando será? Eu não sei. Mas uma certeza eu tenho. Bem-aventurados são aqueles que creem, aqueles que ouvem, aqueles que fazem da palavra de Deus alimento para a sua alma. Bem-aventurados são aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador. Bem-aventurados são aqueles que em Cristo morrerem. Bem-aventurados serão aqueles que vivem na presença do Senhor, aguardando com expectativa este grande momento de juntos estarmos para sempre com o Senhor. Considerações finais, vocês aí, para nossos irmãos. Eu acho interessante que você falou da Arca da Aliança, e a Arca ela simboliza a intimidade completa com Deus, de Deus com os seus santos. Nós subiremos para reinar com Cristo, né, e estaremos glorificados com Ele. Amém. Eu acho que a gente precisa pensar que Deus está no controle de tudo. Tem coisas que vão acontecer, que a gente viu aqui, mas que Deus... A visão começa no trono exatamente para isso, para mostrar que Deus está no trono. É Ele que tem autoridade para abrir os selos e para tocar as trombetas. Então, nada que está acontecendo, o que vai acontecer, vai fugir da vontade e da permissão de Deus. Então, a gente não tem por que temer, e sim ficar esperançoso de que o dia está chegando e que a gente vai reinar junto com Deus. E aí pregar também o Evangelho, né? Porque a cada dia mais vai ficar mais difícil por causa das perseguições, mas também mais urgente que preguemos e anunciemos o Evangelho de Cristo. Muito obrigado, Rebeca, pela sua participação. Fantástico. Creio que todos nós estamos crescendo nesta noite. Que Deus abençoe sua vida de uma maneira muito especial. Que Deus abençoe, Júlia, sua vida também. Que você continue firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é vão o trabalho de vocês. Continuem testemunhando e vivendo como jovens na presença do Senhor. Amém. Muito obrigado, meu irmão, você que participou deste momento, e que Deus abençoe ricamente. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, porque a Tua palavra é sempre lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E obrigado, Senhor, porque neste momento nós temos sede de conhecimento, sede de conhecermos a Tua palavra. Bendito seja o Teu nome, desde agora e para sempre. Amém, Senhor.